Deus vai revelar quem é de fato o joio, que é o falso cristão, e o trigo, que é o verdadeiro cristão. O que faz de uma pessoa cristã verdadeira não é pelo fato dela frequentar um segmento religioso, mas o seu relacionamento diário com Cristo. Porque a salvação, ela se estabelece quando nós passamos a ter uma visão correta acerca da pessoa de Jesus. Se eu creio que Jesus é apenas o curandeiro, eu só vou buscá-lo por causa da cura. A salvação não se estabelece naquele que não crê que Jesus é Filho de Deus. Porque a Bíblia diz em Romanos 10, 11, quem crê não será confundido. A salvação se estabelece no exato momento que você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. A certeza da minha salvação, da sua salvação, está baseada na graça de Deus, que é a garantia de que estou salvo e seguro da minha salvação. Eu queria que você agora abrisse a sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Vamos ler a partir dos versículos 17 até o versículo 22. Amém? Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, a partir dos versículos de 17 a 22. Aleluia. Louvado seja Deus. Diz assim na Revista e Atualizada: E pondo-se Jesus a caminho, correu o homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, citando o amor, e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém? Queiram se sentar com suas Bíblias abertas. Queridos, eu queria falar nessa noite sobre o falso e o verdadeiro cristão. É possível que talvez, nós não tenhamos um tempo suficiente para terminar essa palavra. Mas vamos ver, Deus é o dono do tempo, não é? Então nós vamos fazer agora a exposição. Nós estamos na presença do Senhor e Deus é quem comanda essa reunião. Amém? Queridos irmãos, o Evangelho de Marcos, ele foi escrito com a finalidade de evangelizar os gregos, os sábios. Cada evangelho foi escrito com a finalidade de evangelizar um povo, mas esse foi escrito com a finalidade de convencer os gregos de que Jesus Cristo é o Messias, o Salvador. Tanto é que nesse evangelho não tem as genealogias, porque os gregos, eles reprovavam também uma espécie de genealogia, a história
do ser humano, né? A descendência familiar. Então, Marcos escreve com essa finalidade. Mas, amados irmãos, a palavra cristão, ela foi mencionada pela primeira vez no capítulo 11 de Atos, versículo 26, lá na cidade de Antioquia. Mas antes, os cristãos tinham essas nomenclaturas. Por exemplo, em Atos capítulo 6, eles foram chamados de discípulos. Em Atos capítulo 9 e 13, eles foram chamados de santos. Em Atos 10, 45, eles eram também chamados de fiéis, ou fiéis em Cristo Jesus, como Paulo fala nas suas cartas. Em Atos capítulo 1, versículos 16 e Atos 9, versículo 30, eles eram chamados de irmãos. E agora em Atos capítulo 26, versículo 28, e 1 Pedro capítulo 4, versículo 16, eles foram chamados de seguidores do caminho. Jesus Cristo ensinava o caminho, e ele era o próprio caminho. Mas, amados irmãos, de todas as pessoas, como diz o pastor e mestre Hernandes Dias Lopes, de todas as pessoas que se encontraram com Jesus, essa foi a única que saiu piorada depois que chegou, depois que teve o encontro com Jesus. Ele foi a pessoa certa, abordou o tema certo, foi na hora certa, mas tomou a decisão errada. Ele se retirou, ele desprezou, ele não aceitou o desafio de Jesus, de segui-lo como seu seguidor. Mas, queridos irmãos, é impressionante. Todas as pessoas que tiveram encontro com Jesus, sem nenhuma exceção, todas elas foram impactadas, abençoadas, curadas, libertas. Mas esse jovem aqui, ele saiu de uma forma muito pior. É impressionante. Às vezes o encontro com Cristo traz coisas um pouco desagradáveis, né? Desafios que nós muitas vezes não aceitamos. Mas esse jovem, ele foi a Cristo porque estava insatisfeito com a sua vida espiritual. Vocês vão ver que ele era extremamente religioso. Esse jovem tinha muitas virtudes que muitos de nós, infelizmente, não temos, como por exemplo, no versículo 17, diz que esse jovem tinha uma boa ética e uma boa moral. Ele tem um alto nível de respeitabilidade para com a pessoa de Jesus, chamando-o de mestre. No versículo 20 diz que ele tinha uma boa teologia e religião, e era judeu, fazia parte do judaísmo. Mas no versículo 17 diz que ele tinha uma boa saúde, porque ele era jovem, ele tinha uma boa disposição. Mas no versículo 22 diz que ele não tinha necessidades materiais, ele era extremamente rico, poderoso financeiramente falando. Mas em Lucas capítulo 18, versículo 18, diz que ele tinha uma boa posição social por causa dos bens que ele tinha, por causa das riquezas que ele tinha. Ele era admirado por todos, tinha uma boa ética, uma pessoa muito educada, admirado por todos. Ele tinha privilégios na sociedade, por causa das suas riquezas. Mas, queridos irmãos, nós faremos uma contextualização dessa passagem sobre algumas facetas do falso e do verdadeiro cristão. Mas eu quero que você perceba algo muito interessante, que Cristo, ele está evangelizando, ensinando a palavra para esse jovem, ainda que ele se retirasse. Mas você percebe
que Cristo não estava preocupado com os resultados imediatos. Cristo não usou nenhuma técnica para tentar convencê-lo para ser o seu discípulo, algumas técnicas psicológicas que alguns pregadores usam para tentar convencer a massa, a multidão, para seguir Jesus ou se tornar membro da sua igreja. Jesus não usa essas técnicas, ele usa a palavra de Deus. Jesus estava preocupado era com a regeneração, a salvação desse jovem e mais nada. Queridos irmãos, nós podemos ver nos versículos de 17 a 22, pelo menos 4 características de um falso cristão. E a primeira dela é que esse falso cristão, ele tem uma visão distorcida acerca da pessoa de Jesus. Olha o versículo 17, quando diz assim: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem. Perceba a urgência desse jovem, de querer conhecer as coisas espirituais, de querer saciar o seu vazio espiritual. Ele tinha pressa. Ele correu ao encontro de Jesus e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perceba que ele diz: que farei? Porque ele tinha uma ideia de que a salvação poderia ser adquirida através de práticas religiosas. E a palavra bom mestre aqui, irmãos, no grego kolós, significa um simples homem bom, um mestre, como eu e você, no sentido de perfeição ética, bondoso, excelente mestre. Então você percebe aí a respeitabilidade, a ética que esse jovem tinha. Mas ele tinha uma visão totalmente distorcida acerca da pessoa de Jesus Cristo. Mas, queridos irmãos, mas ainda hoje é assim. Existem muitas pessoas que estão equivocadas acerca da pessoa de Jesus Cristo. Por exemplo, faremos aqui algumas descrições de algumas ramificações religiosas ou segmentos religiosos, as opiniões que esses segmentos religiosos têm acerca da pessoa de Jesus. Por exemplo, um islamita, um muçulmano, diz o seguinte: Jesus é um profeta e até maior do que Moisés. Um umbandista, com todo respeito a esses segmentos religiosos, com todo o amor e carinho que eu tenho por eles, um umbandista diria o seguinte: Jesus é Oxalá, o Criador. Um espírita, ele diria que Jesus é um espírito de luz enviado por Deus. Jesus não é um espírito de luz, ele é a própria luz. Eu sou a luz do mundo. Mas um cristão, amados irmãos, um cristão genuíno, ele diria justamente aquilo que Pedro disse quando Jesus perguntou para os discípulos: o que o povo diz, o que a massa, o que a sociedade, o que o mundo pensa sobre a minha pessoa? Alguns dizem que eu sou João Batista, Elias, Jeremias, ou um dos profetas. Quem tu dizes que eu sou? E aí Pedro diz: inspirado por Deus,
ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus se alegra, porque Jesus estava preocupado em formar na mente e no coração dos discípulos uma visão correta dele mesmo. Porque a salvação, ela se estabelece quando nós passamos a ter uma visão correta acerca da pessoa de Jesus. Se eu creio que Jesus é apenas um curandeiro, eu só vou buscá-lo por causa da cura. Se eu creio que Jesus é apenas um filósofo, não é, como dizem os filósofos, um sábio, porque grande sábio foi Salomão, eu vou buscá-lo apenas por causa de um conhecimento, mas não porque ele é em si mesmo o Deus eterno, o Deus todo-poderoso. Mas, amados irmãos, para vocês terem uma ideia, em Atos capítulo 8, versículo 37, quando Filipe, que era um diácono, depois se transformou em evangelista, ele prega a palavra de Deus em Samaria, um poderoso avivamento acontece, multidões são salvas, ele prega para milhões de pessoas em Samaria, endemoniados são libertos, pessoas são curadas, e o Espírito de Deus tira ele daquele lugar e leva-o para o deserto. E lá no deserto ele encontra um eunuco, um religioso, que veio da festa de Pentecostes em Jerusalém, da Etiópia. Ele tinha um cargo altíssimo no país da Etiópia. Ele estava voltando para a Etiópia, lendo Isaías 53. E aí, Filipe ouve ele lendo alto. E aí, então, Filipe diz: você entende o que você lê? Ele diz: como posso entender se não tem ninguém que me explique? E aí, então, Filipe começa a explicar para aquele religioso sobre a pessoa de Jesus em Isaías 53. E aí ele chega à conclusão que Jesus Cristo é o Salvador. E aí ele diz assim: olha a água. O eunuco diz: olha a água. O que impede que eu seja batizado? E aí Filipe diz o quê? É justo, é claro. Se você crê que Cristo é o Filho de Deus, é lícito te batizar. E aí ele diz o que? Sim, eu creio de todo o meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A salvação não se estabelece naquele que não crê que Jesus é Filho de Deus. Tem algumas seitas ensinando isso. Jesus é o Filho do Deus vivo, todo-poderoso. Então é importantíssimo que nós conheçamos Jesus Cristo, não apenas, irmãos, na prática, mas também biblicamente e teologicamente. É importantíssimo saber disso. Por isso que Jesus pergunta para os discípulos: eu quero que vocês saibam o que é que vocês pensam sobre a minha pessoa. E a Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia. Queridos irmãos, esse texto está em Mateus 16, versículo 16. Esse jovem aqui, jovem rico, ele estava equivocado da pessoa de Jesus Cristo. Ele, infelizmente, se recusou a encarar Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Infelizmente. Então, amados irmãos, o falso cristão, ele tem uma visão distorcida acerca da pessoa de Jesus. Se você pergunta para um membro de um partido de esquerda, extremamente de esquerda, qual é a visão que você tem sobre a pessoa de Jesus, ele vai dizer o quê? Jesus foi um Che Guevara, um revolucionário. Pergunta para um filósofo, né? Quem foi Jesus? Ele vai dizer: Jesus foi um grande sábio. Não, grande sábio foi Salomão.
Pergunta para um médico, ele diz, Jesus foi um curador, um médico. Então são muitas visões distorcidas que as pessoas têm, e até no meio evangélico. Segundo lugar, queridos irmãos, o falso cristão, ele vive em constantes conflitos acerca da eternidade. Em outras palavras, ele não tem certeza de vida eterna. Vamos olhar novamente para o versículo 17. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse tipo de pergunta não poderia ser feito por alguém que tem certeza da salvação, de alguém que tem o Espírito Santo dentro dele, que testifica que ele é um filho de Deus. Essa pergunta ela só pode ser feita por pessoas que não têm nenhuma certeza de salvação. E ele diz aqui: que farei para herdar a vida eterna? Amados irmãos, ontem eu peguei um Uber e o motorista percebeu que eu era evangélico e aí ele começou a puxar alguns assuntos. E aí ele também se declarou que era evangélico, mas ele era um crente caseiro. Ele se afastou da igreja, não quer mais saber de igreja, mas ele serve Jesus em casa. Eu comecei a conversar com ele. E eu descobri, conversando com ele, que ele veio de uma igreja muito famosa no Brasil, de duas. Se converteu ou se decidiu nessa igreja, ficou muitos anos nessa igreja. Depois ele saiu desta igreja, viu algumas coisas, se decepcionou e foi para outra igreja. E passou muitos anos nessa outra igreja. Ficou decepcionado e não quis mais saber de igreja. E aí eu falando com ele, conversando sobre salvação, aí ele falou justamente aquilo que o saudoso, se é que podemos até dizer com muita respeitabilidade, Dom Serafim, que foi arcebispo de Belo Horizonte, ele disse há muitos anos atrás: ninguém, ser humano nenhum, tem certeza de vida eterna. O único que pode ter certeza de vida eterna é o Papa João Paulo II. O único. Ele falou isso. Mas ele estava tremendamente equivocado. Porque a Bíblia diz em Romanos 10, 11, quem crê não será confundido. No Evangelho de João, aliás, 1 João capítulo 5, versículo 13, João, ele diz assim, falando sobre o objetivo, o propósito pelo qual ele escreveu essa carta. Aí ele diz que foram 5 objetivos pelos quais ele escreveu essa carta. E um dos principais foi: filhos, jovens, eu vos escrevi, 1 João 5,13, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Ele foi bem taxativo. Vocês não terão. Não está no pretérito imperfeito. Não está no futuro. Está no presente. Quem crê tem, não é terá. Tem a vida eterna. É no presente. A salvação se estabelece no exato momento que você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. A salvação não é um processo. Eu sou salvo, pela metade nessa semana, na próxima semana, a outra metade eu serei salvo. Que coisa esquisita. Uma criança, ela não nasce por etapa. Já viu? A criança, quando sai, ela sai de vez do ventre materno da mãe.
do ventre materno. Sai de uma vez. Não é? A primeira semana saiu a cabecinha da criança. Na segunda semana saiu os troncos da criança. Na terceira semana saiu os pés da criança. Foi assim que aconteceu? Não! O novo nascimento é assim, irmãos. Quando a gente é salvo de forma imediata. Então esse jovem aqui, ele não tinha certeza nenhuma, apesar da sua religiosidade. Apesar de ser um homem bom, um bom filho, uma pessoa honesta, como Nicodemos, mas ele não tinha certeza nenhuma da sua salvação. Porque, irmãos, esse jovem, ele via a salvação como uma questão de méritos e não como um presente da graça de Deus. Que farei? É justamente uma expressão de quem está em dúvida e, consequentemente, em conflitos, e de quem acredita que a salvação pode ser adquirida por meio das boas obras. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo diz sobre isso. Porque pela graça significa favor imerecido. Significa que eu e você não merecemos. Você foi salvo não porque você é bonzinho. Você é salvo porque você precisa da salvação. Pela graça vocês foram salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês. É dom, presente de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Quando você é salvo pelas obras, você tem todo o direito de se orgulhar. Eu fui salvo não por causa de Jesus, por causa das minhas boas obras. Eu não preciso de Jesus, eu preciso somente praticar as minhas boas obras. Se eu fizer isso, eu serei salvo. E aí Paulo diz, nada disso. As boas obras, elas potencializam o teu orgulho. Mas a graça não, irmãos, a graça nos deixa quebrantados, humilhados, reconhecidos de que somos pecadores e precisamos da misericórdia de Deus. Queridos, a certeza da minha salvação, da sua salvação, está baseada na graça de Deus, que é a garantia de que estou salvo e seguro da minha salvação. Que farei? É lamentável, mas tem muita gente dentro da igreja que não tem certeza de salvação, de vida eterna. O homem, que eu tive encontro com ele ontem, motorista de Uber, ele disse, eu não tenho certeza, mas eu estou lutando para ter certeza. E eu disse, não, meu querido, a salvação, fiquei preocupado com aquilo, e comecei a falar sobre essa questão da certeza da vida eterna. E eu creio que ele foi abalado com os versículos que eu falei para ele. Mas tem gente que está entrando na igreja, irmãos, e não está sendo ensinado sobre a questão da segurança da vida eterna. Tem muita gente dentro da igreja insegura, se é salva ou não. Por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês. Se Jesus voltar agora, quem ficará feliz? Diz amém. Amém. Então, eu não ficarei feliz, eu subirei feliz. Essa pergunta é uma pegadinha antiga, eu acho que ainda bem, né? Mas é lamentável, irmãos. As igrejas, elas não estão ensinando sobre essa questão. Isso é muito sério, isso é preocupante.
A igreja brasileira está deixando de ensinar sobre a segurança da vida eterna. A salvação, queridos irmãos, ela não se perde, ela se ganha. Quem é salvo tem o seu nome escrito no livro da vida. E Deus não brinca, Ele não vai, porque você pecou, Ele vai lá e arrisca. Aí você se arrepende, Ele escreve de novo. Aí você peca, Ele apaga de novo. Aí você se arrepende, Ele escreve de novo. Não, a salvação não é, irmãos, dessa forma. Você é salvo, o seu nome já está escrito no livro da vida. Agora tem outra questão, ela pode ser rejeitada. É uma outra questão teológica e bíblica que não quero discutir sobre esse aspecto nessa noite. Mas é lamentável que tem gente dentro da igreja, até sendo batizado, mas não tem certeza de vida eterna. Eu me lembro quando eu preguei sobre isso, irmãos, há mais ou menos uns 28 anos atrás, lá em Chapecó, uma igreja presbiteriana renovada, aliás, batista renovada, independente. E quando eu deixei isso muito claro, sobre a questão da certeza de vida eterna, e quando eu fiz o apelo, pastor, quem não tem certeza de vida eterna, venha aqui à frente em nome de Jesus. É lamentável, mas quase 90% da igreja veio à frente. E eu tive que explicar novamente, aí eles entenderam, estamos aqui porque nós não temos certeza de salvação. É uma multidão de gente caminhando, irmãos, em dúvidas. Quem é salvo tem certeza, porque tem o Espírito Santo testificando dentro dele. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Certeza absoluta. Amém, amados? Amém. Em terceiro lugar, o falso cristão está preso e até obcecado por uma tradição religiosa. Eu nasci presbiteriano, vou morrer presbiteriano. Nasci católico, vou morrer católico. Nasci espírita, vou morrer espírita. Nasci batista, vou morrer batista. Tem gente que nasceu realmente no berço evangélico, mas nunca teve certeza de salvação. Tanto é que uma vez Wesley estava pregando a palavra de Deus numa ilha, numa tribo de índios, e foi um fracasso. Ele voltou para a Inglaterra decepcionado. E aquela voz falando: você não pode falar de salvação porque você não tem certeza de vida eterna. E aquilo martelando. Ele ouve a palavra de Deus sobre segurança da salvação. E naquele exato momento ele nasceu de novo. Ele foi fazer a obra da evangelização sem ser convertido. E foi um fracasso. Mas depois que ele se converteu, irmãos, ele foi um poderoso instrumento nas mãos do Senhor. Um pregador avivalista que só pregava sobre o novo nascimento. Só sobre o novo nascimento. E aí ele pregou numa igreja grande nos Estados Unidos. Quando terminou a pregação, ele ficou lá na porta da igreja, perguntando para todo mundo: você nasceu de novo? Você nasceu de novo? Você nasceu de novo? Quando chegou a vez do pastor, ele disse: você nasceu de novo, pastor? O pastor ficou irado. Isso é a pergunta que se faça para um catedrático que sou na palavra de Deus. Você nasceu de novo? Ele ficou furioso e foi embora. Mas ele não conseguiu dormir a noite toda, acordado, perturbadíssimo. O Espírito de Deus: você nasceu de novo? Você tem certeza de vida eterna? Se você partir agora para a outra vida, para a eternidade,
você vai se encontrar comigo? Você vai ser salvo? Aquilo ficou perturbando ele. Ele chamou o evangelista e ele falou sobre o novo nascimento novamente. E ele fez uma decisão e se converteu. Queridos, tem pastores, líderes e grandes igrejas que não se converteram. Vocês vão olhar aí na internet, alguns que se chamam apóstolos, mentirosos, profetizando mentiras, enganando o povo, ensinando como roubar dinheiro, como convencer a igreja para arrancar dinheiro dela. Você tem que aprender essa estratégia para tirar dinheiro do povo. Isso não é convertido, é mercenário, é um lobo vestido de ovelha, é o joio no meio do trigo, como disse Jesus na parábola do joio e do trigo. O joio no meio do trigo, o joio parece muito com o trigo, mas no finalzinho, Deus vai revelar quem é de fato o joio, que é o falso cristão, e o trigo, que é o verdadeiro cristão. Na ceifa, nós veremos isso. O falso cristão está preso e até obcecado por uma tradição religiosa. Ele é extremamente tradicional. Não estou dizendo, irmãos, que aqueles irmãos que são tradicionais, todos não são salvos, de maneira nenhuma. Não estou dizendo isso. Tem gente que é tradicional demais. Tem que começar com aquele hino, com aquela posição, com aquela oração, com aquela leitura, com aquele jeitinho, aquela liturgia, tem que seguir a risca. Mas tem gente que faz isso e é salvo. Mas tem gente que faz isso e não é salvo. Tem gente que pula, celebra, tem liberdade de cantar louvores, até dança com tanta liberdade, mas não é salvo. Tem gente que dança, pula, se alegra, chora e é salvo. Então a gente não pode de maneira nenhuma, irmãos, caracterizar um verdadeiro cristão com essas atitudes externas. Então, queridos irmãos, o versículo 20 diz assim, olha só. Quando Jesus diz para ele, sabes os mandamentos? Não matarás. Opa, estou bem, estou ótimo. Nunca matei ninguém. Graças a Deus. Mas quem odeia o seu irmão é um assassino. Não adulterarás. Graças a Deus também nunca adulterei. Certamente ele pensava isso. Mas Jesus disse, aquele que olha para uma mulher com intenções impuras no seu coração, ele já adulterou. Não adulterou na prática, mas no coração já adulterou. Não furtarás. Graças a Deus nunca roubei ninguém. Às vezes ele pediu dinheiro emprestado e não quis pagar. Não é verdade? Comprou o livro do pastor Ademir e não quis pagar. Não dirás falso testemunho. Graças a Deus, nunca falei mal de ninguém. Nunca participei de fofoca. É feito uma irmãzinha, né? Oi, irmão, eu tenho uma fofoca para te contar, vovó. Não gosto de fofoca não gosto de fofoca. Aí depois ela de muito tempo aí, que fofoca é? Não defraudarás ninguém. Defraudar significa o quê, irmãos? Eu alimentar uma ilusão, alimentar um desejo que eu não posso suprir. Isso é defraudação também. Eu não faço isso. Honra teu pai e a tua mãe. Opa, eu honro demais minha mãe, meu papai. Honro demais, amo demais o meu pai e minha mãe. E aí então, ele diz, tudo isso eu faço. Eu tenho observado desde a minha juventude. Perceba o alto nível de religiosidade desse jovem aqui.
Muitos pastores gostariam de ter esse jovem aqui, irmãos, como líder da sua igreja, líder da juventude. Esse jovem é uma bênção. Esse é um dizimista fiel. E o dízimo dele é gordo, dá para comprar, dá para pagar todas as dívidas da igreja. Eita, esse é o melhor membro que eu tenho. Mas não era salvo. Não era salvo. Jesus não está barganhando aqui com ele, irmãos. É interessante. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Desde a minha juventude. Por quê, irmãos? Seguir as tradições da religião dos pais era uma virtude admirada por todos naquela época. Ele pensava que seguir à risca os mandamentos obteria salvação. Ser cristão não é seguir à risca um conjunto de regras. Veja o que o apóstolo Paulo diz, amados irmãos, sobre essa questão das regras, em Gálatas capítulo 12, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Isso significa, irmãos, que fomos salvos pelos méritos de Cristo. Agora você vai ver o versículo 27, quando os discípulos dizem assim: isso é muito difícil, dessa forma ninguém vai ser salvo. E aí o versículo 27 diz assim: Jesus, porém, fitando nele o olhar nos discípulos, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Ou seja, essa salvação, ela é impossível o homem obter através das boas obras, através da sua religiosidade. Só através dos meus méritos, dos méritos de Cristo é que somos salvos, amados irmãos. Amados irmãos, nos dias de hoje, esse jovem aqui seria chamado de um cristão cultural. Cristão cultural, apenas nominal. O que faz de uma pessoa cristã verdadeira não é pelo fato dela frequentar um segmento religioso, mas o seu relacionamento diário com Cristo. É possível, amados, ser cristão de nome sem ser de coração. Em quarto lugar, e último lugar, para alegrar os irmãos, o falso cristão, ele estava seduzido, ou está seduzido pelas riquezas e preso aos prazeres transitórios. Olhemos para os versículos 21 e 22. Jesus, fitando o amor, olha só o amor de Jesus. Jesus já sabia que esse jovem iria abandoná-lo, mesmo assim Jesus o amou. Jesus ainda hoje ama, sim, o pecador. Mesmo que ele não queira nada com Jesus, mas Jesus continua amando o pecador. O texto diz: Jesus fitando, irmãos, eu imagino o olhar de Jesus. Um olhar apaixonante, um olhar confrontador, inquietador, perturbador. Jesus olhou. O fato de olhar aqui, irmão, não é um olhar rápido, um relance. Ele fitou os olhos no olho, no coração, na vida daquele jovem. Não é esse olhar relaxado que às vezes nós temos, mas era um olhar comprometedor. Diz o texto: e Jesus, fitando o amor, e disse: só uma coisa. Aí, opa, só uma coisa? Então eu posso. Quem sabe o coração dele se encheu de esperança. Só uma coisa te falta. 2 pontinhos. O quê?
vai, vende tudo que tens. Até aí está tudo bem. Mas aí vem a segunda parte. Dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Zaqueu não fez isso. Zaqueu, ele restituiu, ele devolveu o dinheiro que ele tinha roubado. Ele passou a ser uma pessoa generosa para com os pobres. Foi o contrário desse jovem aqui. Zaqueu aceita o desafio de ser uma pessoa generosa, de renunciar aos prazeres temporais, à posição social que ele tinha. Aí ele diz: e terás um tesouro no céu. Ele não está dizendo que você tem que fazer boas obras para você ter um tesouro nos céus. Mas Jesus nos ensina algo também muito importante, sobre a questão dos galardões, que não se ensinam mais isso nas igrejas. Galardões. Quanto mais você se envolve na obra de Deus, quanto mais você evangeliza, ganha almas para Jesus, pratica as boas obras também, você vai adquirir galardões nos céus. Não é que você tem que praticar as boas obras para ser salvo. Paulo deixou isso bem claro no capítulo 2, versículo 10. Ele diz: pois fomos criados, ou seja, somos novas criaturas em Cristo para as boas obras. A religião ensina que para ser salvo tem que praticar as boas obras. Jesus diz o seguinte: quem é salvo pratica as boas obras. É o contrário. Aí, por causa disso, a gente não visita mais um abrigo de velhos, de idosos. A gente não se preocupa mais com uma pessoa que está passando dificuldade. A gente se relaxa. Os espíritas entenderam muito mais do que nós sobre essa questão das boas obras. Só que eles entenderam teologicamente de uma forma equivocada. Mas nós é que deveríamos estar praticando as boas obras. Ele diz aqui: vá, venda tudo que tem, dê aos pobres. Então vem e segue-me. Olha o desafio. Seguir Jesus. Não é praticar as boas obras apenas, é seguir Jesus, mas seguir Jesus diariamente. Não é seguir Jesus apenas num momento de êxtase, num momento de prosperidade, quando as coisas estão assim favoráveis, que eu estou muito feliz com Jesus, mas quando vem as dificuldades, eu abandono a igreja, eu me afasto da igreja. Aqui não é um compromisso temporário com Cristo, é um compromisso permanente com Cristo. O verdadeiro cristão tem um compromisso permanente com Cristo. Vem e segue-me, diz a palavra de Deus. Esse jovem aqui, amados irmãos, ele não tinha disposição para renunciar, porque ele confiava nas riquezas. O versículo 24 fala sobre isso. Dificilmente serão salvos aqueles que confiam nas riquezas. Não são os que têm riquezas. Se você acha que riquezas é pecado, passem para mim todas as suas riquezas, irmãos. Jesus, no versículo 24 aqui, irmãos, esse texto de Marcos capítulo 10, não está condenando as riquezas, mas quem confia nelas. Os rabinos naquela época, os mestres, Jesus foi chamado de mestre, de rabino, consideravam a riqueza uma bênção de Deus como recompensa da sua piedade, religiosidade. A teologia da prosperidade abraçou esse ensinamento dos rabinos. Uma pessoa próspera é uma pessoa que é fiel a Deus. Se você passou no concurso é porque você está sendo fiel a Deus.
Você tem um carro do ano porque você é fiel. Se você está com um Volkswagen velho, pegando em todo canto, é porque você não tem a bênção de Deus. Se você está com enfermidade, você não tem a bênção de Deus, porque quem tem a bênção de Deus não fica doente. Quem tem a bênção de Deus nunca falta gasolina no tanque do seu carro. Isso é maligno. Amados irmãos, mas vocês percebem aqui, irmãos, que esse jovem, ele era obcecado pelas riquezas. E aí eu quero fazer uma pergunta, irmãos. Aquilo que você mais ama, isso é o seu Deus. E a pergunta é: o que é que você tem mais medo de perder na sua vida? Meu Deus, não posso perder minha casa, não posso perder meu emprego, não posso perder essa aposentadoria. Isso está tomando o lugar de Deus. Aquilo que a gente tem mais medo de perder é justamente aquilo que está ocupando o lugar de Deus. Esse está sendo o nosso ídolo. Esse jovem estava seduzido pelas riquezas. Agora, um pastor muito sábio, pode comprar todos os livros dele, irmãos, eu assino embaixo, chamado Richard Foster. Ele faz uma descrição sobre o dinheiro de uma forma profunda. E o Hernandes Dias Lopes disse algo muito interessante. Ele disse: olha, o dinheiro é o Deus que mais ganha adepto, que mais tem adepto, até dentro das igrejas. O Richard Foster diz o seguinte: o dinheiro possui muitas das características da divindade, da segurança, pode induzir a sentimentos de culpa, da liberdade, da poder, e parece onipresente e onipotente. Olha o poder que o dinheiro tem. Por isso que Paulo diz que o dinheiro não é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. Ele falando para Timóteo, para um líder: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas isso parece muito sinistro, né, irmãos? Mas é mesmo. Por isso Jesus chamou, irmãos, do dinheiro mamon. Mamon era uma palavra aramaica que significa riquezas ou dinheiro. Os sírios, irmãos, consideravam Mamon como o Deus das riquezas. Agora, veja que coisa interessante, irmãos. Eu já ouvi de muitos pregadores da prosperidade, principalmente, dizerem o seguinte: Jesus foi a pessoa que mais falou sobre dinheiro, finanças. Concordo? Só que tem uma observação que eles não fazem. E a observação é esta: Jesus falou em dinheiro para combater a avareza no coração do homem. Agora preste atenção, irmãos. Existem na Bíblia 2084 versículos que falam sobre dinheiro. Agora, preste atenção nisso. Quando o dinheiro ocupa no seu coração o lugar que Deus deveria ocupar, ele deixa de ser dinheiro para ser chamado de mamon. É isso que Jesus disse: ninguém pode servir ao dinheiro, a mamon e a Deus. Jesus, amados irmãos, já havia alertado os discípulos
acerca dessa sedução na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, versículo 22, que diz o seguinte: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra de Deus, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas, uma pessoa obcecada dentro da igreja por riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Pessoas que são obcecadas por dinheiro não é uma pessoa frutífera. Não produz um reino de Deus. Ele queria, esse jovem aqui, irmãos, que nós estamos focalizando, ele queria a vida eterna, mas não estava disposto à renovação e renunciar ao seu ídolo maior, que era o dinheiro. Ele perdeu a riqueza eterna por causa da riqueza terrena e se tornou o mais pobre e miserável dos homens. Ele era como alguns que estão na igreja, querem as benesses do evangelho, mas não querem renunciar ao mundo. Queridos irmãos, eu quero terminar por aqui, com essas descrições do falso cristão. E eu quero perguntar para você: você se identificou com uma dessas características? Se você se identificou com uma dessas características, você precisa rever a sua caminhada com Deus, a sua relação com Deus. Você tem certeza absoluta da vida eterna, da salvação? Existe um cântico bem antigo que eu cantava quando eu era adolescente. Aliás, jovem ainda, né? Me converti como jovem. E as crianças até hoje cantam. Quem é salvo e tem certeza diz amém. Mas quem não é salvo não tem certeza. Ele está sempre em conflito. Agora, queridos irmãos, é possível também que o pecado roube essa certeza. Não é a salvação, mas a certeza de vida eterna. O sujeito passou a semana toda aprontando, fazendo coisas erradas e não se posicionou, não abandonou aquele pecado, e aí ele se sente como um perdido. Estou perdido. Não tenho uma certeza. Ele é salvo e essa certeza, ela é restaurada no momento que ele se arrepende. No momento em que ele abandona o seu pecado, e aí ele volta a ter novamente a certeza da vida eterna. É aquilo que Davi diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Alegria. Sou salvo, eu tenho certeza, mesmo entristecido, mas eu estou sempre alegre, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios. Mesmo passando por lutas e dificuldades, mesmo com a minha vida cheia de altos e baixos, mas eu sou salvo, eu tenho certeza da minha salvação. Não abra mão disso. O diabo quer conduzir muitos crentes a esse conflito. Todo aquele que crê em Jesus, diz lá em Romanos, não será confundido, não terá dúvidas. Então, se você é salvo, meu irmão, você tem essa certeza no seu coração. Todo salvo, ele tem certeza de se dedicar a Deus. Todo salvo, ele fica angustiado quando ele peca. Todo salvo, ele quer se aproximar de Deus, ele tem sede de conhecer a palavra de Deus. Ele não está satisfeito com a vida espiritual que ele leva, ele quer mais de Deus. Mas quem não é salvo, não está nem aí. Nunca esteve comprometido com essa caminhada profunda com Deus. Sempre foi uma pessoa relaxada. Sempre foi uma pessoa descomprometida com o evangelho, com a igreja. Nunca quis nada. Mas quem é salvo, irmãos, mesmo quando ele peca, ele fica arrasado. Ele fica arrasado. Eu me lembro uma vez, irmãos,
Concluindo, eu era novo na fé. Eu pratiquei um pecado esdrúxulo, novo. Meus 21 anos, eu estava voltando para casa, arrasado, chorando, angustiado. Entrei no meu quarto, confessei aquele pecado para Deus. Eu havia aprendido sobre a questão da confissão de pecado, que é uma doutrina extremamente importante. E depois procurei um amigo meu, que hoje ele é pastor, e disse ao Sinésio, pastor Sinésio, eu queria abrir meu coração com você, eu estou angustiado, eu estou triste, eu estou arrasado, eu acho que eu perdi a minha salvação. Aí ele disse, opa, primeiro conta. E aí eu contei para ele o meu pecado, chorando. E aí ele começou a rir. Eu digo, o que é isso, rapaz? Eu estou chorando, arrasado, e você está sorrindo? Disse, Ademir, aleluia. Essa sua atitude, essa tristeza profunda que você está tendo no coração, é sinal de que você nasceu de novo. Porque quem é nascido de Deus não é bem sucedido quando peca. Não fica feliz. Há uma diferença. Quem não tem Jesus tem o maior prazer de contar o pecado. Eu fiz isso, passei a noite toda farrando, bebendo, eu tive relações com várias mulheres, foi uma noite fabulosa. Mas o crente não. Quando ele peca, eu estou arrasado. Eu fofoquei do pastor, falei da pastora Marisa, eu falei mal do pastor Ademir, porque toda vez que ele vem na igreja, ele só quer vender livro. Ele fica arrasado quando mente, quando pratica qualquer pecado, seja ele esdrúxulo, grande ou pequeno, mas ele fica arrasado, porque ele tem o Espírito Santo dentro dele que o convence de pecado. Há essa diferença. O verdadeiro cristão, ele não vive na prática do pecado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos por esse momento. Talvez haja alguém aqui nessa noite, Senhor, que não tenha certeza de salvação, mas Tu sabes, e Ele também sabe. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Pai, trabalha profundamente no nosso coração, que cada um de nós possa sair daqui, Senhor, convicto dessa maior de todas as bênçãos, que é a bênção da salvação. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te oramos e te agradecemos pela bênção da salvação em Cristo Jesus. E todos digam amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, amém? Pastor, amém? Pode se assentar e não avancem em cima de mim para comprar os livros, tá bom? Deus abençoe. Pode se levantar? Quem usa o tergal aí, lembra do tergal? Senta, levanta. Vamos agradecer, amém? Senhor amado, Deus querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite, por esse momento em que o Senhor nos permitiu estar aqui na Tua presença, Senhor, recebendo essa palavra, Deus, impactante as nossas vidas, podendo Te louvar, Te exaltar aqui neste lugar, Senhor. Te agradecemos por cada vida aqui presente, Senhor, pedimos que o Senhor possa estar abençoando a cada um, a cada lar aqui representado, Senhor. Nós te pedimos ainda, Pai, nos leva sob Tua proteção, debaixo de Tuas poderosas mãos, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Pelo amor do nosso Senhor Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela consolação e comunhão do Espírito Santo, que toda a igreja possa dizer amém. Amém? Deus abençoe a todos. Quinta-feira às 15 horas, reunião de oração. Domingo às 18h30 estaremos aqui novamente. E um recadinho, né?
encontro dos homens, sexta agora, né? Dia 19 às 20 horas, amém? Esse vai ser o segundo, né? Nós já tivemos um, foi maravilhoso. Esse não tem convite, não tem nada, né? É gratuito, não tem convite, então compareçam, dia 19 às 20 horas aqui na igreja, amém? Os homens, tá? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.